Bom, pessoal, então hoje vamos falar do Etienne de la Boétie. Ele viveu entre 1530 e 1563. Foi amigo de Montaigne e escreveu aos 18 anos a sua obra mais importante, chamada O Discurso da Servidão Voluntária, ou, um outro nome para essa obra, O Contra Um. Essa obra, O Discurso da Servidão Voluntária, foi escrita no século XVI, depois da derrota do povo francês contra o exército e os fiscais do rei, que estabeleceram um novo imposto para o sal. Então, essa obra ela é motivada por um período de conturbação social. Mas também a gente não pode relacionar essa obra como uma consequência direta dessa conturbação social, ou seja, não há uma relação de causa e efeito direto aqui, tá? A obra questiona as causas da dominação, em específico, o que torna possível que muitos obedeçam voluntariamente a apenas um tirano. Aqui, o questionamento de La Boétie é sobre o domínio de um sobre muitos. A isso ele está chamando tirania. É de fato uma época de questionamento ao absolutismo, mas o questionamento do autor ele pode perfeitamente ser ampliado para outros contextos. Eu gostaria que vocês conseguissem fazer essa ampliação de contexto aqui. Não se trata de questionar uma forma de governo, mas uma prática de dominação. Aliás, mais do que uma prática de dominação que ele chama tirânica, é a forma como ela se dá, ou seja, a servidão voluntária a essa tirania. Bom, para o autor não faz sentido que tantos sirvam voluntariamente a um único homem. Então ele escreve assim: mas, ó Deus, o que pode ser isso? Como diremos que se chama? Que infortúnio é esse? Que vício? Ou antes, que vício infeliz, ver um número infinito de pessoas não obedecer, mas servir, não serem governadas, mas tiranizadas, não tendo nem bens, nem parentes, mulheres, nem crianças, nem sua própria vida que lhes pertença, aturando os roubos, os deboches, as crueldades, não de um exército, de um campo bárbaro contra o qual seria preciso despender seu sangue e sua vida futura, mas de um só. Olha só, o autor adota uma estratégia que será muito usada pelos autores contratualistas, que é a partir de uma concepção de natureza humana. Para ele, a natureza é um estado de liberdade, tanto para os seres humanos quanto para os outros animais. Veja só, vou citar mais uma vez. Em primeiro lugar, creio não haver dúvida de que se vivêssemos com os direitos que a natureza nos deu e com as lições que nos ensina, seríamos naturalmente obedientes aos pais, sujeitos à razão e servos de ninguém. Repetindo, na natureza, seríamos obedientes aos pais, sujeitos à razão e servos de ninguém. E aí ele dá um outro exemplo, ampliando essa concepção de natureza humana, aproximando os homens dos outros animais. Então ele diz o seguinte: os bichos, quando são capturados, resistem tanto com as unhas, os chifres, o bico e espécie que declaram o quanto prezam o que perdem. Uma vez capturados, dão-nos tantos sinais notórios do conhecimento que têm de seu infortúnio, que é bonito de se ver que doravante há mais langor que vida, e que continuam vivendo mais para lamentar sua liberdade perdida do que para se comprazer na servidão. Ou seja, o autor vai demonstrando como que essa situação de servidão ela é inaceitável e ela não condiz com a natureza. Bom, aí ele vai investigar as causas desse enigma. Para ele, a primeira causa da servidão voluntária é o costume. Veja como ele descreve isso. É verdade que no início serve-se obrigado e vencido pela força, mas os que vêm depois servem sem pesar e fazem de bom grado
o que seus antecessores haviam feito por imposição. Desse modo, os homens nascidos sob o jugo, mais tarde educados e criados na servidão, sem olhar mais longe, contentam-se em viver como nasceram, e como não pensam ter outro bem nem outro direito que o que encontraram, consideram natural a condição de seu nascimento. Uma outra citação, ele diz o seguinte: eles dizem que sempre foram súditos, que seus pais viveram assim, pensam que são obrigados a suportar o mal, convencem-se com exemplos e ao longo do tempo eles mesmos fundam a posse dos que os tiranizaram. E numa outra citação, ele diz: não pode negar-se que a natureza tem força para nos levar aonde ela queira e fazer a nós livres ou escravos, mas importa confessar que ela tem sobre nós menos poder do que o costume, e a natureza, por muito boa que seja, acaba por se perder se não for tratada com os cuidados necessários. Então veja, nessas três citações, como que é interessante o que nos diz o Laboissy. Quando nós estamos imersos em uma situação desde o nascimento, não temos referência para nos colocar de forma crítica e a inércia nos leva a aceitar a condição de domínio e a naturalizá-la. Prestem atenção de como o costume ele traz em si uma tendência de naturalizar uma situação. Porque a gente sempre se encontra em determinada situação, a gente atribui isso à natureza, a gente atribui isso a uma naturalidade. Então eu vou dizer, é natural que eu obedeça, porque eu sempre obedeci. A segunda causa elencada por Laboissy é a covardia com que os homens passam a ter diante do tirano. O que ele está dizendo aqui é que é muito comum que as pessoas que se veem sob o jugo do tirano, ou se veem imersos na servidão, que elas se coloquem como covardes, que tenham medo, que sejam intimidadas por esse tirano. Então veja como ele descreve isso no texto. Com a perda da liberdade, perde-se imediatamente a valentia. As pessoas escravizadas não mostram no combate qualquer ousadia ou intrepidez. Vão para o castigo como que manietadas e entorpecidas, como quem vai cumprir uma obrigação, e não sentem arder no coração o fogo da liberdade que faz desprezar o perigo e dá ganas de comprar com a morte, ao lado dos companheiros, a honra da glória. Então vejam, esse argumento do Laboissy, ele reforça, na verdade, o primeiro argumento. O argumento do costume é o mais forte das três razões que são elencadas pelo autor. O medo, ele também vai ser um aprendizado desse costume. Ou seja, a forma como os indivíduos se acovardam diante do tirano, acaba também sendo uma condição desse primeiro argumento que é o hábito, o costume. E por fim, o autor elenca a terceira causa para a servidão voluntária, que é a própria estrutura do poder. Aí o Laboissy descreve a forma em cascata como o tirano submete muitos por intermédio de outros. Ele diz assim: 6 servem ao tirano, e abaixo desses 6, outros 600, e abaixo desses 600, outros 1000, e assim por diante. Ou seja, esses 6 fazem de seus 600 o que o tirano faz deles. Então, o que o Laboissy está dizendo ele vai descrevendo que ocorre uma repetição do comportamento tirânico. Então, o que o Laboissy fala aqui é que, muito bem, o tirano ele exerce um domínio sobre uma quantidade pequena de pessoas que estão próximas dele, mas essas pessoas também exercem um domínio sobre uma outra quantidade, e essas
outras sobre outras ainda, e assim sucessivamente, o comportamento tirânico ele vai sendo repetido, de tal forma que, ao fim e ao cabo, todas aquelas pessoas que estão envolvidas nessa cadeia de dominação acabam por servir aquele único tirano, né? Então, veja só o que decorre disso. O Lavoisier, ele vai dizer que a esse efeito cascata surge o gosto pela tirania. O que ele está descrevendo aqui é que, de fato, as pessoas que são tiranizadas por outras, mas também reproduzem esse comportamento tirânico sobre algumas pessoas, essas pessoas tomam um gosto por esse pequeno poder que está sendo exercido, né? Então veja só a citação que ele faz. Há quase tanta gente para quem a tirania parece ser proveitosa, quanto aqueles para quem a liberdade seria agradável. Bem, segundo Lavoisier, a servidão se perpetua porque os homens não se lembram de que já foram livres e de como era uma sociedade sem divisões, em que prevalecia a amizade, a união, que, segundo ele, é o único antídoto contra a tirania. E esse é um aspecto importante da obra, a forma como o autor descreve o tirano como um indivíduo sem amigos e, por inversão, a amizade aparece como um antídoto contra a tirania. Então, o Lavoisier no texto, ele lança mão de vários casos, vários exemplos para demonstrar como que governantes passados, eles exercendo o seu poder, acabavam sendo traídos, acabavam sendo assassinados, e a forma como eles não podem confiar em absolutamente ninguém. Quer dizer, o fato de se ter se exercer esse cargo, esse poder, né, a que se refere o Lavoisier aqui como o tirano, acaba por gerar uma série de ameaças ao trato desse poder. Há inclusive um mito, que eu me recordo aqui, que é o mito de Damocles, né? Que demonstra justamente um governante que era muito invejado pelos seus pares, e um dia um dos seus súditos demonstrou como que ele gostaria de estar no lugar daquele governante, e esse governante então disse a ele: você, a partir de amanhã, vai ser o rei, você vai sentar-se aqui, né? E aí esse súdito no dia seguinte chegou ao palácio e se sentou lá na cadeira do rei. E aí ele teve banquetes e pessoas e festas e homenagens, e tinha riquezas ao seu dispor, enfim, até que de repente ele se recostou na cadeira, e quando ele olha para cima havia uma espada super afiada e presa apenas com um fio de cabelo apontando para sua cabeça. E ali ele ficou completamente tenso. Essa é a chamada espada de Damocles, né? E pergunta ao rei se ele nunca tinha visto aquela espada. E aí o rei diz: sim, eu todos os dias a vejo. Para você ver que também existe esse risco de que a qualquer momento eu posso fazer um movimento brusco, eu ter alguma atitude brusca, e essa espada se desprende do fio e cai sobre minha cabeça. Ou seja, essa metáfora que essa história traz demonstra os riscos do poder, né? Ou seja, o tirano, ele vive o governante, ele vive uma situação de completa tensão, de permanente tensão, que ele pode ser assassinado a qualquer momento, e por isso ele não tem amigos, né? Então o Lavoisier inverte essa circunstância para dizer: ora, então a amizade, quando ela acontece, nesse espaço de amizade não impera a tirania, né? Ou seja, não é que
ao fazer um amigo você se livra da servidão. Não, mas na sua relação com o tirano, havendo a amizade, essa servidão desaparece, né? Essa tirania desaparece. Bom, em resumo, esse texto, que é o mais famoso do La Boétie, o mais importante do La Boétie, foi escrito por ele quando ele tinha apenas 18 anos, então veja aí a idade de muitos de vocês. Ele foi entregue, né, foi dedicado ao Montaigne, era amigo do La Boétie, e o La Boétie morre muito jovem, né, e o Montaigne vai fazer referência na sua obra a esse discurso como uma obra-prima, né? Então esse texto, que foi escrito na metade do século XVI, precisamente em 1548, ele de fato apresenta questionamentos ao absolutismo. E é muito importante porque ele, na verdade, antecipa com esse questionamento ao absolutismo, à tirania, ao poderio, toda uma corrente de pensadores radicais que vão ganhar força daqui a pouco com a obra do Jean-Jacques Rousseau, né? E a partir do Rousseau, muitos outros autores, né? Inclusive os autores do anarquismo e do marxismo. Então, aqui a gente tem um tratado bem organizado no século XVI, em pleno humanismo, utilizando o método cartesiano, utilizando os recursos do Descartes. Isso é importante, a gente vai precisar reforçar sempre essa imagem, né, desses autores utilizando o método científico para a produção da sua obra, né? Aqui também está presente o método cartesiano na obra do La Boétie. Depois, há aqui uma concepção de natureza humana livre. Ou seja, nesse autor, a natureza humana é absolutamente livre. Os costumes é que se impõem sobre essa natureza, abrindo espaço para a servidão. Então você veja como que isso se aproxima, embora não seja a mesma coisa, se aproxima ao que o Rousseau vai dizer lá na frente, ao dizer que o homem nasce livre e que é a sociedade que o corrompe, né? Bom, se a servidão ela vem da cultura, dos costumes, e a cultura ela é fabricada, então a servidão ela pode deixar de existir. Para o La Boétie, os homens são o que a educação faz de cada um. O costume, para ele, é mais forte do que a natureza. Então ele descreve essa educação, esse costume, que vai acontecendo ao longo da formação de cada cidadão, como uma potência gigantesca que domina a natureza dos homens. Então, para ele, essa é a grande questão. A servidão ela é fabricada pelos homens, ela não é da natureza do homem e, portanto, ela pode deixar de existir. E aí ele vai elencar as 3 razões para essa servidão voluntária acontecer. A primeira é o costume, a segunda é a covardia diante do tirano e a terceira, a estrutura do poder em cascata, onde os hábitos tirânicos se reproduzem. E se a servidão ela é fruto dessa fabricação humana, então, para acabar com a servidão voluntária, basta não servir. Simples desse jeito. É claro que essa fórmula, né, a maneira como eu estou colocando, ela é simplista, né? Mas se a servidão ela é algo fabricada e ela é conhecida, então, e ela é voluntária, então, para que ela deixe de acontecer, basta não servir. Então, claro, aqui a gente tem uma base importantíssima que vai ser desenvolvida no pensamento radical, especialmente no pensamento marxiano. A ideia, então, de que para haver uma resistência à servidão, de que é preciso a consciência a respeito dessa circunstância. Ou seja, os homens são educados, são habituados a determinados costumes,
a determinadas regras, a determinadas estruturas, de tal forma que se veem imersas nela e não têm consciência de que elas resultam numa situação servil. Então existe aqui uma aposta que ela não é explícita no texto, mas se decorre, é uma hipótese que decorre desse texto, que é a seguinte: se os homens servem voluntariamente, é porque não têm consciência dessa servidão. Uma vez tomando consciência dessa servidão, ela pode deixar de existir. Então veja só, eu vou finalizar com uma outra citação. Prestem atenção nisso que eu acabei de dizer, nesse texto que foi escrito aqui pelo La Boétie. Ora, o mais espantoso é sabermos que nem sequer é preciso combater esse tirano. Não é preciso defendermos-nos dele. Ele será destruído no dia em que o país se recuse a servi-lo. Não é necessário tirar-lhe nada. Basta que ninguém lhe dê coisa alguma. Não é preciso que o país faça coisa alguma em favor de si próprio. Basta que não faça nada contra si próprio. São, pois, os povos que se deixam oprimir, que tudo fazem para serem esmagados, pois deixariam de ser no dia em que deixassem de servir. É o povo que se escraviza, que se decapita, que, podendo escolher entre ser livre e ser escravo, se decide pela falta de liberdade e prefere o jugo. É ele que aceita o seu mal, que o procura por todos os meios. Se fosse difícil recuperar a liberdade perdida, eu não insistiria mais. Haverá coisa que o homem deva desejar com mais ardor do que o retorno à sua condição natural, deixar, digamos, a condição alimária e voltar a ser homem? Mas não é essa ousadia o que eu exijo dele. Limito-me a não lhe permitir que ele prefira não sei que segurança a uma vida livre. Que mais é preciso para possuir a liberdade do que simplesmente desejá-la? É isso, pessoal. Em resumo, o discurso da servidão voluntária é esse. É um enigma, o enigma da servidão voluntária que é trabalhado pelo Etienne de La Boétie. Há aqui 3 causas para essa servidão e uma série de reflexões que decorre disso. Prestem atenção nessa argumentação porque ela é fundamental para o pensamento radical que vai vir nos anos seguintes, ok?